Nós vamos agora iniciar o quarto screencast de nossa série. Nós vamos nesse daqui obter a curva CL igual a 2π alfa. Curva esta que é extremamente importante em aerodinâmica. Na verdade é uma reta, né? E é a relação que me dá o coeficiente de sustentação em função do ângulo alfa no caso de um fólio afilado, né? Um fólio que tem uma espessura, um fólio com uma espessura muito pequena, né? O que eu vou obter aqui, a forma que eu vou obter essa expressão, eu vou utilizar as notas de aula do professor José Augusto Penteado Aranha, e é uma forma muito inteligente e simples de obter esta expressão aqui, né? Nós vamos pegar um fólio imerso aqui no escoamento U infinito, vamos considerar que esse fólio ele tem uma espessura muito pequena em relação à minha corda C, né? Vamos admitir que o nosso ângulo de ataque também é pequeno. Nós vamos ver que nós já vimos, né, anteriormente que essa curva CL igual a 2π alfa, ela é válida aqui para ângulos de ataque menor do que aqueles ângulos de ataque em que você tem o stall, né? E nós vamos aproximar esse escoamento, no escoamento com o infinito também, ao redor de uma placa plana com espessura desprezível e com este ângulo alfa aqui. Então, vou repetir aqui a minha placa plana, escoamento ao longe, a placa plana está aqui, com o nosso ângulo de ataque alfa. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aproximar esse escoamento, por sua vez, na soma de 3 escoamentos. É sempre aqui escoamento potencial, né, de um fluido incompressível e viscosidade desprezível, né? Nós vamos aproximar para o escoamento através de uma placa com espessura desprezível, mas com ângulo de ataque zero. Num outro escoamento, em que eu tenho uma velocidade U infinito seno alfa na direção normal a ela, e mais um terceiro escoamento, vai ser o escoamento que nós vamos impor uma circulação em torno da placa, de forma a cancelar uma velocidade que tem aqui, né? Então vamos fazer em outra cor essas velocidades para deixar bem, colocá-las em vermelho, né? Então a primeira aqui, primeiro caso, nós vamos ter o infinito ao longo de toda a placa, tanto no extradorso como no intradorso, na parte de cima e na parte de baixo da placa. Então aqui vai ser o infinito. E aqui nós vamos impor uma velocidade que vai ser U infinito seno alfa, que para o nosso caso aqui, para ângulos de ataque pequeno, nós vamos aproximar essa velocidade para U infinito vezes alfa, bom? Alfa em radianos. E essa velocidade ela vai dar a volta aqui na placa. E todas essas velocidades nós vamos considerar que é da ordem de grandeza de um infinito alfa. Então nós vamos, isso daqui nós estamos aproximando para um infinito alfa. Todas essas velocidades vão ser da ordem de um infinito alfa. Como existe o aparecimento de uma velocidade aqui, que é da ordem de U infinito alfa, no bordo de fuga da minha asa, ou melhor, do meu fólio, eu vou impor uma circulação no sentido horário, de forma a criar uma velocidade aqui para baixo, que vai cancelar esta velocidade aqui. Lembram-se da condição de Coulthard, né? Nós temos que ter um escoamento suave no bordo de fuga, e esse escoamento suave deve ser tal
que para você ter continuidade da pressão, a velocidade tem que ser zero naquele ponto que é um canto vivo, no caso do fólio real, que eu vou até indicar aqui, no bordo de fuga, e que ela vai ser, a circulação que eu vou gerar aqui vai ser de tal forma gerada para cancelar essa velocidade aqui no bordo de fuga. No bordo de ataque eu não preciso fazer essa consideração, por quê? Vou até voltar aqui o meu fólio. Aqui eu posso ter eu não tenho um canto vivo no bordo de ataque, eu tenho normalmente um bordo arredondado e o ponto de estagnação pode mudar de lugar, tendo a velocidade, mantendo uma velocidade zero, né? As duas componentes da velocidade vão ser zero, no caso eu ter uma curvatura aqui no meu bordo de ataque, e então eu não preciso impor nada aqui, porque a velocidade já é um ponto de estagnação, é o ponto de estagnação frontal, a velocidade já é zero, é um ponto de estagnação. No caso do canto vivo, não. No caso do canto vivo, eu vou ter que forçar essas velocidades serem iguais, né? Iguais em módulo, mas o sentido delas oposto, de forma a cancelar, ou ter uma velocidade que se cancela ali, né? Então, a primeira expressão que eu tenho aqui... eu vou colocar uma outra circulação, uma outra velocidade aqui, que eu vou chamar de U-circ. Aqui eu vou chamar de U-circ, que nós já vamos calcular. Mas vamos primeiro impor aquela condição de Kuta. Então, se eu considerar, eu vou ter que cancelar com essa circulação esta velocidade aqui. Se eu admitir que o comprimento da minha placa é igual à corda, C, eu vou colocar essa circulação na metade aí da minha placa plana, ou seja, em C sobre 2. Aí o que eu tenho? Eu tenho que cancelar essa velocidade U infinito alfa, essa aqui é a condição de Kuta, de forma a satisfazer a condição de Kuta, que nós vimos já no screencast anterior. Eu vou ter que cancelar com uma velocidade para baixo gerada por este vórtice que eu estou colocando aqui na origem, né? Nós já sabemos por Biot-Savart, o que nós temos por Biot-Savart? Se eu tiver um vórtice centrado aí em dado ponto na origem, ele gera uma velocidade, né? Por ocasião quando mostramos essa equação, que é a equação de Biot-Savart, eu admiti o meu vórtice com circulação gama, a velocidade Vθ por ele gerada era igual ao gama sobre 2πr, onde r é esta distância aqui. Isso aqui nós já vimos em aulas anteriores. Então, se eu tiver uma circulação gama, considerar que ela está induzindo uma velocidade, eu vou ter que a velocidade vai ser dada por 2π, gama sobre 2π, e a distância aqui, ao invés de r, logicamente, vai ser c sobre 2. Bom? Então, isso daqui é a condição de Kuta, que eu tenho que impor aqui, e me dá o valor da circulação em função da velocidade ao longe, né? Se eu cancelar esse 2 com esse 2, eu chego aqui que o gama tem que ser igual a π vezes c vezes 1 infinito alfa. Bom, isso aqui fixa a minha circulação que eu tenho que ter em torno da asa, de forma a cancelar, que essas duas velocidades se cancelem e eu tenho a minha condição de Kuta sendo satisfeita, né? Vamos continuar agora com o nosso cálculo, né? Eu tenho uma outra condição, se eu utilizar a própria definição de circulação, que é o V escalar BL, uma curva fechada, se eu aplicar esta condição num circuitozinho em torno
da minha placa plana, chamar aqui de ucirc, a velocidade embaixo também de ucirc. Se eu aplicar a definição, eu vou ter que o circ multiplicado por c, na parte de cima. Eu teria também uma velocidade aqui e aqui, mas aí eu admito que a espessura, quando eu pego esse circuito do DL, a espessura é zero, porque a minha placa tem espessura desprezível. Então eu vou ter na parte de cima o circ vezes C, para formar a primeira parte do circuito, mais o circ vezes C também, embaixo, né, no intradorso. Isso daqui me fornece uma outra forma de calcular a circulação, que vai ser esta daqui. Vamos guardar estas duas aqui e vamos pensar que o gama eu tenho causa e efeito, né? O gama me gera uma circulação, ou melhor, uma velocidade de circulação e vice-versa, para esse terceiro escoamento aqui. Vamos chamar agora de 1, 2 e 3. E olha só o que é interessante aí, minha gente. Se eu pegar, vamos pensar em termos de velocidade e agora começar a relacionar com a equação de Bernoulli. Se eu pegar 1 mais 2 e pegar 1 mais 3, aqui em 1 mais 2, o que eu vou ter? Olha só, aqui eu vou ter o infinito. Numa parte do extradorso, as velocidades, o infinito, ela vai somar a esse 1 infinito vezes alfa. Então aqui eu tenho uma velocidade aqui, até a metade, né, da minha placa plana, que é u infinito mais u infinito vezes alfa. Aqui embaixo eu vou ter uma velocidade que, na verdade, é u infinito menos u infinito vezes alfa. Olha aqui, porque essa daqui eu tenho sentido contrário, então vai subtrair. Como eu estou admitindo que o alfa é pequeno, eu vou ter uma velocidade com esse sentido, mas que vai ser menor do que a velocidade aqui no intradorso, vai ser menor do que no extradorso. E se eu for para a segunda metade aqui, eu vou ter uma velocidade aqui, u infinito menos o infinito alfa, e aqui eu vou ter a soma, porque nessa segunda metade estão se somando. Então aqui embaixo eu vou ter o infinito mais o infinito alfa. Bom, e agora o que é bacana? Se nós pensarmos em termos da equação de Bernoulli, como é que vai ficar a distribuição de pressão nessa placa plana devido à soma de 1 mais 2? Vamos até fazer em vermelho. Como é que vai ficar a distribuição de pressão? Vou fazer o achurado aqui. Agora para o vermelho. Olha só. Como a velocidade aqui nessa primeira metade no extradorso é maior, a pressão vai ser menor. Vou fazer aqui, só esquematicamente. Menor do que? Menor do que nessa segunda metade da minha placa plana, em que eu tenho uma velocidade menor, vai implicar numa pressão maior. Nessa segunda metade do extradorso. Isso aqui é por Bernoulli. Estou só pensando em termos da equação de Bernoulli. E o que acontece embaixo? Exatamente o inverso. Nessa primeira metade
na parte do intradorso. Nessa primeira metade eu tenho uma velocidade menor, consequentemente a pressão vai ser maior, Bernoulli. E aqui, como eu tenho uma velocidade maior, a pressão vai ser menor. E por um acaso vai ser igual a essa pressão. Então, olha só, se eu pensar em termos, esta é igual a esta é igual a esta, contribuição para a sustentação, devido a 1 mais 2, não existe. Concordam comigo? Ela não existe, porque esta velocidade é igual a esta, consequentemente a pressão aqui é igual a aqui é igual a aqui é igual a aqui, a pressão, né? Então, se você considerar a somatória para a sustentação, não vai ter contribuição nenhuma. No entanto, para o momento, nós vamos ver isso aqui no próximo screencast, para o momento, eu vou ter uma contribuição. É claro que eu vou ter um momento aqui, devido a essa distribuição de pressão, que depois eu vou chamar de momento de Muncke, tá bom? E vamos agora passar para a soma de 1 e 3, né? Fazer de maneira análoga aqui. Vamos primeiro colocar a placa plana, fazer um pouquinho mais longa. O que acontece aqui quando eu considero 1 mais 3 em termos de velocidade? Então vamos pegar este mais este. Olha só, no extradorso, eu sempre vou ter uma velocidade que vai estar somando com esse U-circ. Vocês concordam comigo? Opa, vou fazer aqui em vermelho. Vocês concordam comigo que aqui no extradorso eu vou ter uma velocidade ao longo de toda a minha corda que vai ser 1 infinito mais aquele U-circ. Em todo, porque aqui, olha, está com esse sentido para a direita, e o em 3 também está para a direita. Então, vamos somar, né? Velocidade em todo o extradorso vai ser igual a isso. Enquanto que no intradorso, eu vou ter uma velocidade menor e vai ser igual a 1 infinito menos o circ. E olha só o que acontece aqui, minha gente, prezados alunos. Se eu fizer aqui, aplicar a equação de Bernoulli, se eu pegar a equação de Bernoulli, vou botar aqui para o vermelho, o que vai acontecer? Velocidade maior em cima, pressão, vamos indicar por esta valor de pressão. Vamos já, inclusive, chamar essa pressão aqui, ela é uniforme ao longo de todo o extradorso. Vamos chamá-la de PU. É o P do upper side, né, que na verdade é o meu extradorso. E aqui no infradorso a velocidade é menor. Então, por Bernoulli, a pressão vai ser maior. E vai ser uniforme ao longo de toda a placa e vai ser vamos chamar de PL, né? E aí é claro, aqui, se vocês olharem a distribuição de pressão, que a força resultante vai ser uma força para cima. E vai ser, qual que vai ser essa força para cima? Nós vamos chamar de L. O que vai ser esse L? Vai ser a pressão embaixo, que é maior, né? Multiplicada pela PL, multiplicada pela corda, né? Porque aqui o comprimento é a corda, né? Menos aquele PU multiplicado pela mesma corda. Isto daqui vai ser uma pressão multiplicado por uma, não por uma área, mas
é por um comprimento, né? Então essa força vai ser por unidade de comprimento também. E eu estou indicando aí com essa linha aqui para deixar claro que não é a força tridimensional, mas sim uma força bidimensional. Nós estamos estudando, por enquanto, escoamento no plano, né? Agora vamos passar para o próximo screencast e vamos, através de Bernoulli, e utilizando esta expressão aqui, nós tiramos aqui que o circ é igual a gama sobre 2C, nós vamos utilizar isto aqui, aplicarmos Bernoulli e vamos chegar numa expressão do L' em função do gama. Então vamos fazer isso, vamos passar para a próxima. Deixa eu só voltar minha canetinha azul, deixar isso aqui de lado aqui, a gente vai usar bastante aqui, né? Então agora vamos começar a pensar em termos da equação de Bernoulli, né? Então o que nós temos? Equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli. Nós temos que o P infinito mais o meio do U infinito ao quadrado vezes o ρ é igual a um P, um outro ponto ao longo de uma linha de corrente, ou no caso do escoamento irrotacional, em qualquer outro ponto, P mais meio de U ao quadrado vezes ρ. Bom, então essa aqui é a equação de Bernoulli. Eu estou desprezando, né, os termos aqui, a cota seria o mais ZG e o Z infinito G. Estou desprezando esses termos aqui, porque a minha massa específica do ar é muito baixa, então a distribuição hidrostática vai ser muito baixa. A diferença de pressão devido à parcela que nós chamamos de hidrostática é muito baixa. Então o que nós temos mesmo, a equação de Bernoulli é isto. E o que nós vamos estar interessados? Numa pressão num dado ponto em cima do meu fólio, né, daquela minha placa plana, que eu fiz a aproximação para a placa plana, né? Eu vou admitir que a pressão ao longe seja igual a zero. É a hipótese aqui que não é nem hipótese, né? Eu vou trabalhar com pressões efetivas, né? Então aí eu fico que a pressão, ela, num dado ponto, ela vai ser igual, vou isolar, vai ser igual a meio, vou colocar um meio em evidência, o infinito, vou colocar o ρ também em evidência, vou colocar depois o ρ em evidência, menos o um dado ponto, multiplicado por ρ. Então essa daqui é a pressão que eu tenho, né? Se eu considerar aí o caso da... Vamos pegar aquela pressão, vamos repetir aquele desenho que nós fizemos, aquele esqueminha. O caso de nós considerarmos 1 mais 3. Bom? Então nós temos o PU aqui em cima. Pressão uniforme. PU. E aqui embaixo uma pressão maior, porque a velocidade era menor. PL. Então, se nós vamos pegar primeiro, nós podemos fazer até mesmo nós temos essa equação. Se nós agora considerarmos, vamos pegar aqui vamos pegar primeiro o PL, né? O PL, se nós utilizarmos Bernoulli, o PL vai ser igual ao quê? Eu tenho o U infinito. Vamos pegar, vai ser meio de U infinito ao quadrado, menos a velocidade na parte de cima. O que era a velocidade na parte de cima?
até colocar um colchete aqui, menos a velocidade na parte de cima. O que era a velocidade na parte de cima? Opa, desculpa, não na parte de cima, na parte de baixo, né? Estou pegando primeiro no intradorso, né? Vai ser o infinito ao quadrado, que se nós voltarmos aqui, a gente pode voltar só para vocês verem aqui, vai ser o U infinito ao quadrado menos o circ. Tá vendo aqui, ó? É o U infinito ao quadrado menos o circ. Menos o infinito ao quadrado menos o circ. Na verdade, o quadrado não está aqui. O quadrado vai estar aqui, tá bom? Isso aqui multiplicado por ρ, multiplicado por C, né? Por enquanto não é multiplicado por C. Por enquanto é só multiplicado mesmo, eu vou pegar a força depois, né? Primeiro vamos determinar a pressão, depois a gente multiplica por C para dar força para a unidade de comprimento, né? Então, se nós abrirmos aqui esse produto aqui, vou colocar ρ sobre 2 aqui para ficar mais fácil, o infinito ao quadrado menos o infinito ao quadrado, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, como tem um sinal de menos vai dar mais, 2u infinito o circ, e mais o quadrado do segundo, o circ ao quadrado, e vai ficar com o sinal de menos, que nós temos aquele menos aqui na frente, né? Então, isso daqui é a pressão. Olha só, isso aqui cancela com isto. Isto daqui, o circ nós vamos admitir, já que o alfa é pequeno, o gama também ele não fica, o circ aqui ele vai ser muito menor do que o infinito. Como eu tenho o quadrado aqui, isso aqui vai ser igual, nós vamos desprezar isso daqui, aproximar para zero, né? Então nós temos como resultado, né, ρ sobre 2, multiplicado por 2, o infinito, o circ. Bom, esse 2 cancela com esse 2. Aí, de maneira análoga, né, o PU vai ser igual a meio de U infinito ao quadrado. Aqui, ao invés de menos, vai ser mais. U infinito menos o circ ao quadrado. Vamos só voltar aqui para ver se está certo. Na verdade é mais, né? Certo? Uma conferida. Velocidade embaixo. Vamos só corrigir aqui. Aqui é sempre menos porque vem da equação de Bernoulli, né? Corrigida é bom porque a gente erra e depois a gente nota onde que nós fizemos o erro. Porque aqui é menos é a velocidade. Aqui que vai ser mais. O menos vai estar presente nas duas, né? Se eu abrir agora esse produto, eu vou ter ρ sobre 2, que multiplica o infinito ao quadrado, menos o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, porque aqui sempre tem o sinal de menos, né? Menos o circ ao quadrado, aqui cancela isto com isto, eu fico com menos aqui, e aqui eu desprezo, porque essa velocidade é muito menor do que o infinito, então nós vamos desprezar. Então sobra apenas ρ sobre 2, vai ter o sinal de menos aqui, né? Vai ter o sinal de menos, duas vezes o infinito, o circ. Isto cancela com isto. Aí fica claro, né? Aqui nós temos, sobrou apenas ρ, o infinito, o circ.
e aqui menos ρ U infinito U circ. Bom? Então é claro que a pressão na parte de baixo, né, melhor, na parte de cima, ela é menor por causa desse sinal de menos. Aqui não tem o sinal de menos, então a pressão em cima é menor do que a pressão embaixo, né? Agora, como é que nós vamos ter a força? A força L, chama de L', nós já vimos antes que ela vai ser o PL menos o P1. Vamos colocar a corda em evidência. Aqui a força por unidade de comprimento. Se utilizarmos esse resultado, nós vamos ter para o PL aqui ρ U infinito multiplicado por U circ, menos, com esse menos vai dar mais ρ U infinito U circ, isso daqui multiplicado pela corda. Bom? Isso aqui vai dar, se eu colocar em evidência, tudo aqui vai dar 2U infinito vezes ρ vezes U circ. Bom? E aí o que nós fazemos? Nós utilizamos aquele resultado que nós tínhamos que relacionava a velocidade de circulação, o circ, com a própria circulação. Se nós voltarmos no anterior aqui, nós vamos utilizar esse resultado aqui, gama sobre 2c. Então, se nós formos, aqui vai dar 2U infinito, ρ, gama, sobre, aqui tem um c que faltou, sobre 2c vezes c. E olha que resultado brilhante nós chegamos. Esse 2 cancela com esse 2, esse c com esse c. Nós chegamos ao resultado, se eu rearranjar ρ, 1 infinito, vezes gama. Aqui o L' é igual a isso. O que vem a ser isso, pessoal? Incrível, né? Este é o teorema de Kutta-Joukowski. Nós provamos o teorema de Kutta-Joukowski fazendo esse cálculo, considerando essas velocidades na parte de cima, na parte de baixo. Com Bernoulli, nós relacionamos velocidades com pressão, multiplicamos pela corda, obtivemos a força por unidade de comprimento. E acabamos de obter o teorema de Kutta-Joukowski, né? Vamos passar para o próximo screencast. E aí, o que nós vamos ver agora, né? Se nós chegamos já, vamos repetir aqui o Kutta-Joukowski, né? Que nós obtivemos anteriormente. U vezes gama. Se nós voltarmos àquele primeiro screencast, olha o que nós tínhamos aqui. Vou marcar novamente. Nós tínhamos o gama em função do infinito, do C e do alfa. Vamos substituir no teorema de Kutta-Joukowski que nós acabamos de obter. Vou repetir aqui. Nós obtivemos aí no primeiro screencast que o gama era igual a π vezes C, o alfa, o infinito vezes alfa. Se eu substituir aqui em cima, vou ter ρ, o infinito, que é o L', né? ρ, o infinito, π, C, o infinito vezes alfa, né? Então, tenho isso. Se eu agora utilizar, aqui vai dar um U infinito ao quadrado, né? Vamos colocar ρ, U infinito ao quadrado, π vezes C vezes alfa. Agora, se eu utilizar a própria definição do coeficiente de sustentação, o que vem a ser o coeficiente de sustentação? É o meu L' dividido pela pressão dinâmica multiplicado pela corda. Porque aqui essa força é por unidade de comprimento, esse CL é o meu CL bidimensional, né? Se eu substituir aquilo que eu obtive aqui em cima, substituir aqui, eu vou ter ρ, U infinito ao quadrado, π, C vezes alfa, dividido por meio de ρ, U infinito ao quadrado, vezes C. Olha só o que me sobra aqui.
Rho cancela com Rho, 1 infinito ao quadrado com 1 infinito ao quadrado, o C com o C, sobra esse 2 aqui, e esse π e esse alfa. 2π alfa. Acabamos de chegar no resultado que o CL igual a 2π alfa, que era aquilo que nós queríamos obter. Então, nós obtivemos aquele resultado que é importantíssimo em aerodinâmica, utilizando a soma daqueles 3 escoamentos elementares. Nós precisamos aqui do segundo somente para obter aquela velocidade de circulação, a necessidade de nós termos uma circulação para cancelar a velocidade no bordo de fuga causada por aquele segundo escoamento. Mas, na verdade, utilizamos o primeiro e o terceiro por causa que somente esses dois contribuem para a sustentação. O primeiro e o segundo contribuem, na verdade, para o momento, que nós vamos ver no próximo screencast. Então, esse resultado importantíssimo nós acabamos de obter utilizando aí uma teoria relativamente simples, né? E isso aqui me dá a curva do CL em função do ângulo alfa. No caso aí, logicamente, da placa plana, ela é uma placa que não tem, ela é uma placa simétrica, né? No caso do fólio não simétrico, a gente só desloca essa curva, mas a inclinação continua sendo 2π alfa. Então, acabamos agora este screencast.